Então agora, antes da gente falar sobre como que a gente vai pagar as dívidas, tá? A gente precisa fazer uma reserva de emergência. Tá? E essa reserva de emergência, ela precisa ser inicialmente, para quem não tem nada guardado, quem não tem nada guardado, gente, nunca, não tem nada aplicado, nada guardado em lugar nenhum. Então todos vocês, principalmente, tá? Isso aqui é obrigatório. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer agora é bem simples, é bem facinho de fazer, que é guardar R$1.000. Eu não entendi por que vocês estão rindo, não entendi. Calma, calma, respira. Uma pessoa de cada vez, calma aí. Calma, filho. Vou te dar estratégia, calma. Tudo precisa de estratégia. Mas primeiro é o seguinte, vocês estão achando que R$1.000 é pouco, vocês nem viram o que vai precisar fazer depois com essa reserva de emergência. Mas olha o seguinte, nós precisamos ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela funciona, só primeiro você entender o que é uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela funciona como se fosse um amortecedor de uma bicicleta. Se você estiver descendo uma rua esburacada, numa bicicleta sem amortecedor, você vai sentir todos os impactos no seu braço de todos os buracos que tem na via. Tá? E o amortecedor, você vai sentir os buracos, só que ele vai amortecer os buracos, você vai sentir ele de uma maneira mais leve. Então, quem não tem reserva de emergência, é urgente necessário começar uma reserva de emergência. E a primeira reserva de emergência que a gente faz é uma reserva de R$1.000. É bem simples e é muito fácil de fazer. Eu vou ensinar vocês agora como você monta uma reserva de emergência de R$1.000. Bem simples. Você vai pegar o valor que você ganha, tá? Então está do lado de cá na nossa... Opa, não está nesse computador aqui não. Está aqui. Então está do lado de cá aqui o valor que você ganha. Então nessa simulação que a gente fez aqui, o casal ganha 6.800, certo? Quando a pessoa receber o salário dela, ela vai tirar 10%. Isso aqui vai vir até antes do dízimo aqui, no caso. Ela vai tirar 10% e ela vai guardar esses 10%. Ah, mas eu já não consigo pagar as minhas contas com 100%, imagina com 90%. Eu garanto para você que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Aí que isso é muito importante. Não vai mudar nada na vida de vocês. Você não vai deixar de comer em algum lugar. Você vai ver que você vai viver a vida do mesmo jeito. Então, tipo assim, quando a nossa vida ainda está escassa de recursos financeiros, não muda quando você tira 10% dele. Você vai conseguir fazer as mesmas coisas, não vai mudar quase nada. E se for para faltar dinheiro, que falte em outro lugar, não aqui. Então, os primeiros é o quê? Pagar a si mesmo primeiro, a gente falou isso mais cedo, mas aí aqui nós estamos falando, tipo assim, não de tirar para lazer. Quem não tem reserva de emergência não tem nem direito a fazer o lazer ainda. Ele vai primeiro montar a reserva de emergência. Porque sem a reserva de emergência, você está rodando no perigo. Se você perder tudo, se acontecer alguma coisa, se for demitido, acabou tudo, aconteceu alguma coisa muito assim imprevisível, uma doença, alguma cirurgia, alguma coisa muito emergencial, você não tem nada para te ajudar a auxiliar a passar por um momento difícil. Então é muito importante. Então, a gente é bem simples, pegou todo o valor, gente. Eu sei que parece ser difícil, mas, por exemplo, se você ganha R$1.000, você vai pegar todo mês 10% daquilo que você pegou líquido, antes de pagar qualquer conta. Isso aqui é uma conta, tá? Isso aqui é uma despesa, não é um luxo, não é um lazer, isso aqui é uma despesa. E tem que fazer isso aqui se quiser passar para o próximo nível, não tem como não fazer. Então, a primeira conta que se paga não é o carro, não é o aluguel, não é a alimentação, não é nada. A primeira conta que se paga é mandar 10% para a reserva de emergência. Tá? Então, a gente tem que mandar 10% para lá até encher a reserva de emergência. Até encher. Encheu a reserva de emergência. Agora você tem uma reserva de emergência com R$1.000. Você nunca guardou nada na vida, agora você tem R$1.000. É muito massa, dá uma sensação muito boa e uma vontade de comprar uma televisão. Tá? É muito legal. Aí você tem que agora entender para que serve uma reserva de emergência. Tá? Alguém tem ideia para que serve? Para emergência. Comprar uma TV é emergência? Oferta de Black Friday é emergência? Nossa, já falaram, depende aqui, ó. Não. Primeiro passo para quem nunca guardou nada é guardar 1.000. Depois eu vou explicar o resto dela. O Felipe perguntou o seguinte, essa reserva pode guardar mais ou é 1.000? Não. Nesse ponto, quem nunca guardou nada
tem que guardar 1.000. Tá? Nós estamos fazendo um exercício como se o Joãozinho e a Maria, que a gente está brincando ali no exercício, ele tem dívida e nunca guardou nada, ele não tem nada de aplicação. Então é para esse perfil que a gente está ensinando tudo, porque daí quem dá um perfil diferente consegue usar diferente. Quem nunca guardou nada tem que primeiro guardar 1.000. Se você conseguir juntar 1.000 em 2 meses, ótimo. Se você conseguir juntar em 1 mês, ótimo. E daí depois eu vou explicar aquilo ali, como que a gente continua aquilo ali. Mas tem que, o mais importante e que é mais difícil é entender que reserva de emergência é feito para emergência. Reserva de emergência não pode ser aplicado. Onde que você aloca uma reserva de emergência? Isso também é muito importante. As pessoas pensam assim, eu vou colocar isso aqui em um lugar que renda muito dinheiro, num fundo que tem uma rentabilidade maior do que os fundos de CDB normal ou CDI, alguma coisa assim. Aí, só que reserva de emergência você tem que conseguir sacar de zero. Tá? De zero. Você tem que conseguir tirar o dinheiro da reserva no mesmo dia. Então, você pode investir onde você quiser, que você consiga tirar o dinheiro no mesmo dia, sem pedir autorização de outras pessoas. Pode ser a poupança? É o pior investimento do mundo, mas pode ser a poupança. Depois pode ser um CDB, pode ser qualquer coisa que você consiga resgatar de zero. Então, no mesmo dia. Isso aí, nós vamos entrar em investimentos mais para o final do dia, vamos falar até de aplicação na Bolsa de Valores, mas antes disso, D0, D7, são tempos de aplicação. Quanto mais difícil é tirar o dinheiro, então, por exemplo, eu tenho aplicações que se eu quiser tirar o dinheiro, meu dinheiro está lá. Se eu quiser tirar, são 30 dias para cair na minha conta. Tem aplicação que é 1 ano para cair na minha conta. Quanto mais tempo ela fica trancada, mais ela vai render. Mas para a reserva de emergência, a gente não quer rendimento. A gente quer disponibilidade. É isso que a gente busca. Então, a gente precisa de juntar R$1.000. Então, quem não tem, quem fica, eu não sei como é que eu vou juntar R$1.000. Eu já te expliquei, você vai pegar 10% de tudo que você ganha, você vai guardar, colocar nessa reserva de emergência, vai aplicar, colocar na poupança. Isso é despesa. Kaiser, faltou dinheiro para eu comprar, faltou dinheiro para eu pagar a conta de luz. Não paga a conta de luz. Faltou dinheiro para eu pagar o aluguel. Não paga o aluguel. Pede emprestado para alguém, dá os seus pulos. Não quebra essa regra. Tem que encher essa caixinha. Enquanto não encher essa caixinha, os primeiros 10% de tudo que se ganha vai para essa caixinha. Eu nem dou dízimo se eu tiver com essa caixinha vazia. Então, os primeiros 10% vai para cá. Depois que eu enchi essa caixinha, que com R$1.000 vocês vão ver que não é encher ela ainda. Depois que eu criei ela, então ela nasceu agora ela é um bebezinho de R$1.000, tá? Depois que eu criei ela, agora eu já acostumei, eu já vi que é possível também eu viver com 10% a mais do que o que eu ganho. Agora a gente vai pegar, boa, Cris. 10% a menos do que eu ganho. Agora a gente vai pegar esses mesmos 10%, agora a nossa reserva de emergência está completa. Então, às vezes demorou, 5 meses, 6 meses, encheu a reserva. Está completo, está na aplicação, nós estamos com R$1.000 lá. Beleza, não precisa pôr mais nem um centavo, deixa só os 1.000 por enquanto. O nosso próximo passo agora, ele vai vir para a parte das dívidas, tá? Então, a reserva agora já está cheia. Vocês anotaram aí? Fazer uma reserva de emergência de R$1.000, anota todo mundo. Fazer uma reserva de emergência de R$1.000, no mínimo. Mas é só 1.000. Para quem não tem nada, é 1.000. Quem já tem mais, não precisa. Tem que separar um dinheiro para reserva de emergência. Tem que separar das outras aplicações, dos outros recursos. Isso aqui é dinheiro para reserva de emergência. Não pode misturar isso aqui com outras aplicações, não. Não pode colocar em fundo imobiliário, em ações. Reserva de emergência é D0. Você juntou sua reserva de emergência de R$1.000. Juntou a reserva de emergência de R$1.000, aí a gente volta para a parte das dívidas. Deixa eu colocar aqui uma listagem de dívidas aqui. Vamos lá. Deve para o João R$100, pegou emprestado. Aí eu vou colocar aqui 1.000 para cá. Deve colocar até uma menor aqui, 500 e tal. E aí tem um financiamento da casa. Vou gastar um tempão falando sobre casa aqui, a Brenda vai chorar mais ainda. Aí a casa está aqui, R$360.000. Então, você vai olhar a dívida, você vai olhar assim. Se você for seguir um especialista financeiro de mercado, ele fala o seguinte: ataca a dívida com menor juros. Isso é a coisa mais idiota que se deve fazer. Por quê? Porque se você atacar essa dívida aqui, quando você vai acabar ela? Você vai acabar, porque a menor juros é aqui, o financiamento imobiliário, é onde tem o menor juros. Não é assim que se faz. Por que eu pedi para vocês ordenarem as dívidas da menor para a maior? Porque
Ao invés, muitas pessoas pensam que para pagar a dívida eu tenho que fazer o seguinte, sobrou R$1.000, primeiro que não é sobrou, você já pegou 10% do seu dinheiro que estava antes indo para a reserva de emergência, no mínimo 10%, o ideal é que seja mais. No mínimo 10% que antes estava indo para a reserva de emergência, agora ele não está mais indo para a reserva de emergência, ele vai para pagar dívidas, ele vai para quitar dívidas. Só que as pessoas às vezes pensam assim, tá, eu tenho R$1.000 aqui, por exemplo, para mim quitar a dívida. Eu pago essa dívida aqui, não, por exemplo, eu tenho R$200, eu divido, eu pego e dou 50 para cada pessoa, estou devendo 4 pessoas, eu vou dar R$50 para cada pessoa, vou amortizar um pouquinho de cada dívida? Não. A gente precisa da seguinte regra, que é aquela que eu falei. 1, 2, 3, e aí entra um ponto. Esse aqui não participa da quitação, não é para quitar a casa, tá? Não é para preocupar com quitar a casa nesse momento. Mais aliviada, né? Aí é o seguinte, aí agora nós temos mais 10% do salário, o que a gente faz com esses 10%? A gente paga a nossa menor dívida. A dívida que está na lista de dívida de vocês, número 1, vocês vão gastar 100% desses 10% que vocês pegam, então meus 10% deu R$200. Você vai jogar nessa dívida, você vai bater essa dívida e você vai batendo ela até você quitar ela. E vai ser a primeira dívida que está na lista de vocês aí é a mais fácil de pagar, concorda? Então, ela é a que vocês vão pagar primeiro. E aí, só ela. As outras têm parcelamento. Se tem parcelamento, o parcelamento entra lá em despesa, vai continuar sendo pago como parcelamento, a gente não vai antecipar nada, a gente não vai adiantar. Isso aqui, mesmo que seja em parcelamento, a gente vai quitar. A gente vai jogar para quitar. Explicando mais claro para vocês. Digamos que a gente desenhou lá. Acho que é até mais fácil mostrar aqui na tela do computador. Ó, financiamento do carro. Só para vocês entenderem aqui como que funciona essa lógica, tá? Digamos que eu pago parcela de financiamento do carro 500 e a minha dívida do carro aqui, ó, financiamento do carro, falta 10 parcelas, é 5.000. Isso aqui não era para abater daqui, deixa eu só ignorar ele aqui. A minha dívida do financiamento do carro é 5.000, aí eu tenho uma dívida da casa que é 350 mil. Tem uma outra dívida, sei lá, celular, que eu parcelei aqui, que está R$800 que falta. Não, vou colocar mais, vou colocar 1.200. Seguinte, então, nesse cenário aqui, eu tiro, por exemplo, esse valor aqui, se eu estou com dívida, eu vou tirar isso daqui. Eu vou pegar esse valor, tá? Esse valor, o primeiro valor que eu cheguei, eu já abasteci minha caixinha de reserva de emergência. Eu vou pegar esse de R$1.000. Eu vou pegar este valor, que é o 680 aqui, e eu vou amortizar ele. Por exemplo, aqui tem a parcela do celular. Digamos que isso é a parcela do celular. Continuo pagando a parcela do celular, continuo pagando a parcela do carro, só que agora esse, por exemplo, eu jogo 680. Eu tirei isso daqui, mas não quer dizer que é para tirar. Tipo, tem que fazer o mesmo valor. 680. Aí eu vou colocar aqui, ó, dívida. Vocês vão entender. 680. Tá. Então, ó, eu aloquei 10%. Acho que agora vai ficar mais fácil de explicar. Então, eu tenho o parcelamento tanto da casa, ó, tanto do carro, eu coloquei casa lá, mas ó, eu tenho os dois parcelamentos. A parcela, ela entra aqui como despesa, assim como os 10% que antes estava indo para abastecer o fundo de reserva de emergência, agora ele está indo para quitar a dívida. Mas qual das dívidas eu quito? Eu vou pegar esse 680 e vou adiantar na dívida do celular. Então, eu vou estar pagando 500 da parcela, ele já vai estar dando uma reduzida, e eu vou estar pagando a diferença. Vai faltar uma mixaria para poder quitar ele. E ficaria um pouquinho. Aí matou aquilo ali, matou a dívida número 1. Você vai riscar a dívida número 1 da sua lista de dívida. Quando você fizer isso aqui pela primeira vez, você vai ter uma sensação assim absurda de, uau, eu quitei uma dívida antes de eu ter que quitar ela, antes da minha obrigação de quitar ela. Quando você fizer isso pela primeira vez, você vai ativar um modo de você que você vai se sentir motivado a continuar e a fazer outras e outras e outras. Porque se você tentar atacar a dívida
de 300 mil, de 100 mil, de não sei o quê, a dívida com menor juros, que no caso ali seria a dívida da casa, que está naquele exemplo de dívida ali, você vai ficar o resto da sua vida tentando, e aí você vai gastar um mês. Aí você vai lá, pega um financiamento de uma casa, vai lá e joga R$680 nele lá. Aí você estava assim, você estava devendo 364 mil, agora você está devendo 363 mil. Mas você deu R$700, abaixou R$1 na dívida. Entendeu? É tipo assim, não é essa proporção, não é esse valor exato, mas você põe R$700, abaixa R$100 na dívida. Então não é lá que você tem que atacar, você tem que atacar no menor. E aí você pagou uma, vai pagando a outra, sempre de baixo para cima, da menor até a maior, até você quitar tudo, com exceção de qual dívida? Acorda, gente, pois a moça, acorda. Com exceção da dívida da casa. Nós ainda não vamos pagar a dívida da casa, tá? Nós não, digamos que você tem a casa financiada, você não vai pagar a dívida da casa ainda. Eu tenho que explicar um tempinho aqui sobre casa. Também, mas também não recomendo. Ela falou que a pessoa pode pegar FGTS de 2 em 2 anos e lá quitar de trás para frente. Depois eu vou falar um pouquinho só sobre casa própria, né? Quem quer comprar casa aqui? Alguém quer comprar casa? Nossa, eu vou... Minha filha, se é para ter fé, tenha fé, né? Vai ter só o F. Comprar só o lote. Tem que comprar casa. Tem que ter fé. Gente, aí aqui entra o seguinte, a gente abasteceu, a nossa reserva é de 1.000, a gente passou mais uns meses, aqui não vai ser nenhuma semana, não vai ser nenhum mês, vai demorar um tempinho. Tem que ter disciplina nesse processo. Esse processo é o mais chato, tem que ter disciplina. Teve disciplina, tem consistência, está fazendo aquilo ali. Você quitou todas as dívidas, a única dívida que você tem é a da casa. O que você passa a fazer agora? Alguém chuta? O que é que a gente faz depois de quitar todas as dívidas e faltar só a casa? Hã? Investir, todo mundo errou. Só falou lá atrás lá que a gente aumenta a reserva de emergência. Sabe aquela reserva de emergência que a gente fez? Ela não é uma reserva de emergência ainda. Ela é só tipo assim, precisou de um remédio, só dá para um remédio, ela não dá para uma cirurgia, ela não consegue manter você vivendo, não consegue fazer nada. A sua reserva de emergência, ela precisa... A sua reserva que está lá com agora, depois de alguns meses e tal, ela teve uma rentabilidade muito alta e agora você tem R$1.050. Cresceu bastante. Aí está lá a sua reserva de emergência. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, quanto que eu preciso para viver? Qual é o meu gasto? É só você olhar todas as suas despesas fixas. Então, pegamos aqui, todas as despesas fixas aqui aproximadamente. Eu sei que não está mostrando na tela, não só para calcular. Nessa simulação aqui estaria dando 3.750. Mas digamos que toda a sua despesa fixa é R$2.000. Você precisa para viver 2.000. Por que? Porque eu estou falando que precisa para viver e não o que ganha. Porque o que a gente precisa para viver tem que ser, teoricamente, menor do que o que a gente ganha. Senão a gente está fazendo merda. Então, digamos que você precisa para viver por mês R$2.000. Agora você precisa aumentar essa reserva aqui e encher esse tanque. Isso aqui é um tanque, tá? Um tanque de combustível. E ele está aqui, ó. Você só... abrir o tanque, a gente precisa estar com ele aqui, ó, no talo, a gente precisa encher 100% dele. Mas até o que é 100%? Como que a gente define 100%? Isso aqui é 1.000, tá? Isso aqui é 1.000, aquela primeira entrada. Como é que eu sei o que é o tanto, o topo? É simples, a gente vai pegar quanto que a gente gasta por mês, qual que é a nossa média de gasto por mês, e a gente precisa de 3 a 6 meses desse valor, tá? Então, se é 2.000, a gente vai precisar de 6 ou 12. Eu recomendo sempre vir para cá. Mas eu confesso para vocês que eu só fiz o de cá. Então, se vocês quiserem fazer o que eu fiz, é isso. Se vocês quiserem fazer o que eu recomendo, é isso. Isso aqui já resolve. Por que já resolve de 3, Caio? Por que 3 é seguro do mesmo jeito? Porque é o seguinte, se o seu padrão de vida... então, aí você vai encher a reserva aqui, só para você entender. A reserva agora, ela cheia, ela é 6.000. Tá? Aqui a reserva está cheia. Nesse cenário com 3. E se você quiser encher-la com mais segurança ainda, vai ser 12. Por que eu encho para 3 meses e não para 6? Porque é o seguinte, o padrão de vida que eu levo é por causa da fonte de receita que eu tenho. Então,
Então, se eu gasto R$ 2.000 por mês, é porque o meu salário me permite ter uma vida de R$ 2.000 por mês de gasto. E o fim da reserva de emergência é, você foi demitido, a empresa explodiu, caiu uma torre, aconteceu alguma coisa, não existe mais a sua principal fonte de renda. Aí a pergunta que eu faço é, se você perder sua principal fonte de renda hoje, durante quanto tempo você consegue manter o padrão de vida? Resposta. Quanto tempo você consegue manter o padrão de vida se você perder sua principal fonte de renda? Uma semana? 2 dias? 2 meses? Mas o seu... Hã? Mas o seu já te ensinei, não conta não. Quanto? 6 meses? Mas então você tá bonita. Aí sim. Seguro... Sem pegar o seguro-desespero, viu? Eu estou falando assim, se você perdeu a fonte de receita hoje, durante quanto tempo você consegue manter o padrão de vida? Na maioria das vezes, a gente não consegue manter o padrão de vida por muito tempo. Ou às vezes para nada, para nenhum tempo, para nenhum dia. Mas beleza. Quando a gente faz isso aqui, a gente está se preparando para que no pior cenário, a gente sempre preparando para o pior cenário, quem se prepara para o pior, o que vier é lucro. A gente está se preparando para que no pior cenário, se tudo der merda, a gente tem 3 a 6 meses da vida do mesmo jeito que a gente tem. Se a gente tem babá em casa, sem mandar a babá embora, se a gente deixa o ar-condicionado ligado a noite inteira, sem deixar de deixar o ar-condicionado ligado a noite inteira, sem mudar nada no padrão de vida. Por que eu faço a reserva de 3, comecei fazendo a reserva de 3 e não a de 6? Porque eu queria investir mais rápido, então eu queria uma reserva menor, e porque eu deixei claro para mim mesmo o seguinte: se acontecer o evento onde eu preciso ativar minha reserva de emergência, se eu perder a fonte principal de receita, eu pego o meu padrão de vida e reduzo ele. Tá? Então, se, por exemplo, meu custo de vida hoje gira na casa dos 50, 100 mil reais por mês. Beleza, então minha reserva tem que ter no mínimo 300 mil. Só que se eu perder minha principal fonte de renda, o que eu faço? Eu pego o meu padrão, que é gastar 50, 100 mil, e eu reduzo ele para gastar 5 mil. Aí aquela reserva que era para 3 meses virou para anos. E daí nesse período que dá reserva de emergência, você está tranquilo, você está em paz. O mundo está pegando fogo, você está, legal, e aí? Vou descansar um pouco. Se acontecesse um evento desse, o que eu faria? Vou tirar uma férias de uns 2 meses para me pensar o que eu vou fazer. Se você não tem uma reserva de emergência, se você não tem um tanque preparado para eventos desses, e acredite em mim, essas coisas acontecem, tá? O dia mau vem, tá? A vaca magra vem, e aqui a gente está falando tipo José na Bíblia mesmo, a gente tem que juntar, preparar para o dia mau, preparar para o dia que pode acontecer. E eles acontecem. E não quer dizer que você vai perder sua principal fonte de renda, mas às vezes acontece uma doença na família, acontece qualquer coisa, um acidente de carro, você bate no carro de uma pessoa e aquele carro custa muito caro e você tem que pagar o conserto. Tem infinitas maneiras que você se coloca numa situação de emergência que pode te complicar. E você não estar preparado vai te destruir. Agora, se você está preparado, você simplesmente resolve. Então, aconteceu uma emergência, tem algo não planejado. A gente está trabalhando com orçamento, né? Então, a gente cria o orçamento do mês, que a gente fez ali, esse aqui que está na tela. A gente cria o orçamento do mês, a gente vai e segue esse orçamento. Então, eu separei aqui, por exemplo, R$ 1.000 para o supermercado. Pode gastar 1.200 no supermercado? Não. Como que, se você não tem controle ainda, o que você faz? Saca tudo em dinheiro, coloca no envelope, supermercado, R$ 1.000. Se acabou dali, lascou-se, vai na casa da sogra e come lá, entendeu? Não vai pegar do outro envelope e colocar. Você faz um envelope com cada valor, e só vai para aquele lugar. Não mistura. Isso aqui dá uma disciplina gigantesca que faz uma diferença muito grande na nossa vida. Se a gente seguir isso aqui, rapidinho, a gente pega a disciplina, isso aqui passa a ser o que é o piloto automático. Pode falar. Da reserva? Show! Você vai ter aqui, ó, na receita do mês que vem, aquilo que você sobrou. Então, você separou 1.000 para o supermercado. Você agora vai um cara mais econômico, foi lá e gastou 600. Sobrou 400. Na sua planilha do mês que vem, aqui embaixo aqui tem ó, janeiro, tá vendo? Aí você vai duplicar ela e fazer o fevereiro.
Aí na sua planilha do mês que vem, você vai pegar, ó, sobrou 400 do que eu tinha separado para o supermercado e ele vai entrar aqui como positivo. Entendeu? Ele vai entrar aqui como receita. Sobrou tanto disso, tanto daquilo. Ou então você joga já para pagar a dívida, para poder fazer qualquer coisa. Mas tem que ter acabado o mês. Por que tem que ter acabado o mês? Porque às vezes você está no meio do mês ali e não gastou, e chega lá no último dia do mês, você teve algum imprevisto, você precisa gastar. Então tem que ter acabado o mês mesmo e virado. Mas feito isso, foi até bom você ter citado esse exemplo, feito isso, a gente vai gastar, se a gente tem esse orçamento, a gente está seguindo isso aqui, qualquer coisa emergencial que acontece que força a gente a sair do orçamento, a gente é obrigado a usar a nossa reserva de emergência. A gente vai tirar lá da reserva de emergência. Se a gente tirar da reserva, se a gente tirar da reserva de emergência por qualquer motivo, porque agora quando a gente enche a reserva de emergência, a gente passa finalmente para a fase bacana, que é a fase de investir. Tá? Investir de verdade, porque aqui é só guardar, é só uma reserva. Se a gente encheu isso aqui e a gente passa, está cheio, o tanque está cheio, está tudo maravilhoso, você está agora investindo. Eu vou explicar seu investimento daqui a pouco. Você está investindo, você está com suas explicações de investimento tudo lindo e tal, você precisou pegar R$1.000 na reserva de emergência. Você não investe mais nem um centavo até você terminar de reabastecer a reserva de emergência. A reserva de emergência é um tanque que não pode andar vazio, ele não pode andar pela metade, ele só pode andar cheio. E você tem que começar ele só com R$1.000 e pagar sua dívida. Depois você enche ele. Porque não adianta você ficar enchendo ele e devendo umas bobeirinhas aí. Que daí isso aqui vai te dar uma consciência, uma qualidade de vida muito melhor. Tá bom? É só uma dúvida rapidinho. Eu nem sei se talvez você já até tenha respondido, mas é o seguinte. Você falou que o primeiro fundo, a primeira reserva de emergência é R$1.000. Sim. Certo? E ela é uma prioridade. Sim. Mesmo se eu tiver que pagar, por exemplo, a conta de energia. Sim. Mas aí, nesse caso, por exemplo, e se não for suficiente para pagar o restante das despesas, essas despesas atrasadas, elas não vão se tornar uma dívida? Não. Você vai lidar, teoricamente sim, mas na prática não, porque você vai lidar de alguma outra maneira. Porque é o seguinte, você ganha, na maioria das pessoas que fizeram o exercício, o lado da saída está maior do que o lado da entrada. Então, a gente já vive gastando mais do que o que a gente ganha. Você está entendendo? A gente vai viver do mesmo jeito. Isso é como que a gente consegue viver gastando mais do que a gente ganha? Por causa da falsa sensação de que a gente está ganhando dinheiro, de que está sobrando dinheiro. Porque sempre está entrando dinheiro, sempre está saindo, sempre está entrando, sempre está saindo. Então, ele vai entrando meio que no fluxo. Não é que você não vai pagar, você vai pagar atrasado. Você está entendendo? Vai pagar no outro mês. Vai virando mesmo uma dívidazinha, mas ela entra em outro lugar. E ela vai entrar com uma despesa no próximo mês, e não na aba de dívida. Então, ela vai me forçar a criar uma estratégia para pagar ela. Exatamente. Entendi. Entendeu? Se você computa aqui, ele vai te forçar. Javan, você tinha anotado? Javan. Eu quero saber qual que é o melhor lugar para alocar o dinheiro da emergência. Tipo um banco, uma situação, onde é o melhor lugar? Tá, boa. Quer saber qual é o melhor lugar, que ele não sei porque que ele falou baixinho. Ele quer saber qual que é o melhor lugar para alocar uma reserva de emergência. Eu recomendo o seguinte, tá? A pessoa fala assim, banco, tal. Banco é o pior lugar para se ter dinheiro. Isso é complicado falar isso, porque é contra o que a gente sempre acreditou, tá? Mas, tipo assim, em termos de aplicação, de rendimento e tal, o banco é o pior lugar. Você tem ideia, por exemplo, se eu for fazer uma aplicação no Itaú, para eu ter um CDI, né, de 70%, eu tenho que aplicar mais de R$500 mil. Se eu abro uma conta numa corretora, abro uma conta na Rico, uma conta em qualquer corretora de investimento, Clear, tem várias gratuitas, tá? Clear, Rico, Easy, Modal, tem algumas gratuitas aí, tem várias corretoras gratuitas. E o legal da corretora, porque não é igual ao banco, não é facinho de olhar igual ao banco, então você não fica olhando toda hora, fica meio que esquecido o dinheiro. Porque o banco, você coloca no banco, você entra do banco, você está com tanto, te atrapalha, isso te atrapalha, você fica lembrando o tempo todo quando você tem ali guardado. Então, assim, é numa corretora, em um fundo de liquidez diária, ou seja, que pode resgatar a qualquer momento, e que não esteja fundo arriscado, que não pode ser fundo de ação, fundo só voltado para dólar, tem que ser algo garantido. A renda fixa, qualquer aplicação de renda fixa, eu uso o quê? Eu uso um fundo que é o Azequest Lucy FIC FIA, que está o nome dele lá assim
na corretora? É um fundo que você pode aplicar a partir de R$ 200 a primeira aplicação, depois disso pode aplicar de 10 em 10 reais, não faz diferença nenhuma. E se você precisar pegar o dinheiro, você pega o dinheiro no mesmo dia. Então, no mesmo dia você baixa o dinheiro. Só que ele rende 100, 105, 110% do CDI. Para eu ter essa mesma rentabilidade no Itaú, eu tenho que aplicar 5 milhões de reais. Entendeu? Então, para vocês entenderem qual a diferença de banco para corretora. Para o dinheiro render igual rende numa corretora, no banco eu tenho que aplicar 5, 6 milhões de reais. Na corretora, com R$ 200, eu tenho a mesma rentabilidade. Com R$ 100, até R$ 50 a gente tem a mesma rentabilidade. É só abrir uma conta gratuita em qualquer corretora dessa daí. Mais pergunta aí, gente, antes de passar para o próximo tema aqui. Leva aqui para mim. Aqui, ó. Tá com ele já? Valeu. Só complementar a pergunta dele, o NuConta rende 100% CDI. Então, se no conta rende 100% CDI e vocês gostaram do NuConta, bacana. NuConta, do Nubank. A conta bancária do Nubank rende 100% CDI. O Banco Inter CDI. tem uma função também de investimentos, mas é um dia para sacar o dinheiro. O Banco Inter falou que o Banco Inter também tem função de investimento, mas é um dia para sacar o dinheiro. Eu não gosto nem de Nubank, nem de Banco Inter, nem de nenhum banco digital. Não tenho nada contra, eu tenho conta no Banco Inter e tal. Só que eu não sei, porque é banco. Você está entendendo? É diferente para mim. Então, tipo assim, corretora é corretora, banco é banco. E banco tem que dar lucro fazendo isso, isso e isso. Corretora é diferente. Corretora ganha na taxa de corretagem. Por isso que ela é corretora. Então, ela ganha nas transações e não no dinheiro em si. Então, eu gosto de aplicar meu dinheiro sempre em corretora, não em banco. Porque, por mais que você falou igual faz, rende 100% CDI, na corretora você consegue 110, 115, até mais, entendeu? Depende da aplicação.